E contratar errado, assim, aliado ao desengajamento, é o maior custo invisível de uma empresa. É o maior custo invisível. É algo que você não mede, você não calcula e registra lá, esse ano perdemos X mil reais de contratações erradas. Não, ninguém calcula isso, é um custo invisível. Mas ele está ali corroendo suas margens, corroendo suas verbas de investimento anual, aquela verbinha que você tem para fazer um marketing, para fazer para crescer, para fazer um produto novo, para um segmento novo. A contratação errada está ali corroendo as margens. É absurdo isso. Então, né, gastar tempo, dedicar tempo para contratar certo não é perda de tempo. Por mais pressa que você tenha, se você contratar errado, Live 007, nós vamos falar aqui como fazer contratações eficientes e assertivas. Tá? Então, você é dono de empresa que precisa contratar sempre, está passando por um processo de contratação, ou vai passar em breve, ou conhece alguém que está nessa situação também, encaminha para essa pessoa aí, ajuda essa pessoa, que vai vir muito conteúdo bom para quem está precisando contratar. Tá? Já encaminha, compartilha para ela, toca no coraçãozinho aí para mostrar para mais pessoas, talvez apareça para alguém que está precisando ver isso aqui, tá? Então vamos lá. Essa é a série Fly Empresas, né? Nós já estamos na live 007, nós estamos fazendo uma por semana, toda quinta, às 20h45, 20h47, né? Aí depende da conexão. A gente faz a live, né? E estou sempre trazendo conteúdos para ajudar você, dono de empresa, que quer fazer sua empresa decolar. Cada conteúdo aqui, individualmente, já faz todo sentido, né? E cada conteúdo aqui aborda um tema, cada live aqui trata de um tema específico que vai fazer sua empresa decolar. Então, você é dono de pequena empresa, quer fazer a empresa decolar, está no lugar certo, fica aí até o final, né? E hoje nós vamos falar aqui de contratações. Contratações é um assunto presente em qualquer empresa, a competência é obrigatória para qualquer empresa, né? E entender essa live aqui, o objetivo principal aqui hoje é fazer você entender que dedicar tempo à contratação é economizar dinheiro, né? Ser assertivo e de forma eficiente, com um processo eficiente, é economia de dinheiro, economia de energia, economia de tempo. Tá? Dedicar tempo a isso é muito melhor do que contratar errado. Tá? Então, nós vamos falar aqui principalmente como ser mais assertivo e eficiente nas contratações, através de um processo. Tá? A gente desenvolveu um processo baseado nas metodologias tops de mercado, um processo realmente eficiente e assertivo. Né? É o que eu vou falar aqui hoje, falar dos erros comuns de contratação, vou falar dessa metodologia, do processo, do passo a passo, do que fazer, falar de perguntas específicas, né, umas perguntinhas mágicas para você fazer ali na entrevista para identificar se é aquela pessoa que você está procurando, tá certo? Então é isso. Se você não compartilhou, compartilha aí com alguém que pode fazer sentido essa live, alguém que está precisando contratar, que tem empresa, né? Ajuda essa pessoa também, como faça parte aí também. E vamos lá. Então, assim, por que você precisa desenvolver essa competência da delegação, né? Por que sua empresa precisa ter a competência de delegação, não, desculpa, né? Delegação foi semana passada. Competência da contratação. Porque sua empresa precisa conseguir contratar, né? Por quê? Porque a contratação, gente, né? À medida que sua empresa vai crescendo, você vai precisando de mais pessoas. Né? E no começo, é você que faz tudo ali, você vai precisando de ajudantes. Me ajudar a fazer um pouco do que eu faço aqui, fazer o que eu não quero fazer, para eu ter tempo de focar no negócio. Mas com o passar do tempo, você já precisa de pessoas para cuidar de áreas que você não está cuidando tão bem. E cuidar, às vezes, até melhor que você. Né? Então, a contratação vai estar presente em todas as fases da empresa. Um dos maiores limitadores de crescimento de uma empresa é a capacidade de contratar bem, de contratar assertivo, de contratar o que precisa e conseguir reter aquela pessoa. É um dos maiores limitadores de crescimento de qualquer empresa. Tá? Simples assim. Então, você vai entender por que é mais barato investir tempo nesse processo, né? Por que é mais barato investir tempo no processo do que contratar errado, ter que mandar embora, ter que recontratar, passar por tudo de novo, treinar, recontratar, né? Enfim, toda aquela história. E hoje, né, como é que a gente vê em muitas e muitas empresas? Né? Sei lá, talvez uma centena de entrevistas aí, só nos últimos 3 anos, e fora milhares de currículos aí que a gente deve ter visto. E assim, o que a gente vê em muitas empresas hoje em dia? A gente vê aquelas entrevistas só para cumprir tabela, sabe?
o dono já pegou o currículo da pessoa, olhou e falou, isso aqui tem o que eu preciso. É esse mesmo, é esse mesmo. Às vezes chama só um para entrevista, aí vai entrevistar e fala, você sabe mexer com Excel? Sei, sei. Ah, tá. Ah, sabe fazer story no Instagram? Ah, sei, sei. Ah, sabe isso, isso, isso? Ah, tá. Bom, nós estamos precisando de uma pessoa que é dinâmica, proativa e tal. Você é assim? Ah, sou. E vai lá, né? Faz aquela entrevista para cumprir tabela. Já sabe que vai contratar a pessoa. Só quer ver se a pessoa não é um psicopata ali, né? Para ver se ela contrata ou não. Já é a entrevista para cumprir tabela, né? Às vezes é um desconhecido que passa entregando currículo e no dia seguinte, no mesmo dia você já entrevista, já contrata. Aí tem aquela de contratar conhecido também, né? De contratar o sobrinho, de contratar o irmão da cunhada. E assim, não que seja um problema, mas você tem que ver, né? Se aquela pessoa vai trazer algum benefício também, é aquilo que você está precisando naquele momento, né? Então, assim, parar de se contentar com qualquer um. Basicamente é isso. Contratar, você tem que parar de se contentar com qualquer um que passa, qualquer currículo que passa na ventania, qualquer pessoa que passa na porta da sua empresa. Para de se contentar com qualquer um, tá? E a gente tem empresário que costuma ter muitas crenças, né? E fala, não, eu tô sem tempo, preciso contratar, mas assim, para ontem, preciso contratar para ontem. Não tem jeito, porque senão, cara, sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Aí você vai, contrata para ontem, contrata errado, a pessoa sai, você tem que contratar de novo. Ou contrata errado, a pessoa vai um dia, 2 dias, 3 dias, você fala, ih, não era essa, tem que me mandar embora. Ou a pessoa vai e começa, e você treina e tal, e passa um tempo, aí passa 4 meses, e do nada a pessoa sai, fala, tô indo para outra empresa, me fez uma proposta aqui, tô indo. Então, né, tem até estudos que mostram o que representa de dinheiro, porque isso é dinheiro escorrendo pelo ralo. Contratar errado é dinheiro que escorre pelo ralo. Tá? Porque você treina a pessoa, você gasta o tempo divulgando a vaga, gasta tempo entrevistando, analisando o currículo, fazendo todo o processo de seleção, aí gasta tempo com a integração da pessoa, aí gasta tempo com o treinamento, alguém dessa equipe treina ela, aí a pessoa vai e sai. Esse dinheiro que escolhe pelo ralo. Tem até um estudo da Top Grading, que é a metodologia criador da metodologia de contratação, ela diz que pode chegar até 14 salários, que o custo, né, o custo de uma contratação errada pode ser 14 salários daquela pessoa. Pensa para você ver, se a pessoa ganha R$ 2.000, pode chegar a R$ 28.000 de prejuízo quando você contrata errado. Né? Em média ali, quando ela sai com 90 dias, costuma ser de 3 a 7 salários. Mas dependendo, né? Se é uma pessoa que causa ruptura na cultura, né? Como assim ruptura na cultura? Se a empresa toda funciona de um jeito ali, todo mundo empenhado em bater meta. Aí entra uma pessoa nova e fala, isso aí, eu trabalhei numa empresa. Ah, não, isso aí é esse patrão que quer abusar da gente. Aí começa a fazer ruptura na cultura, prejudica os outros ainda, né? Então, em média, uma contratação errada custa aí de 3 a 7 vezes de prejuízo, né? Mas pode chegar até 14 vezes o salário da pessoa. A pessoa ganha 2.000, pode chegar a 28.000 de prejuízo. E contratar errado, assim, aliado ao desengajamento, é o maior custo invisível de uma empresa. É o maior custo invisível. É algo que você não mede, você não calcula e registra lá, esse ano perdemos X mil reais de contratações erradas. Não, ninguém calcula isso, é um custo invisível. Mas ele está ali corroendo suas margens, corroendo suas verbas de investimento anual, aquela verbinha que você tem para fazer um marketing, para fazer a empresa crescer, para trazer um produto novo, entrar para um segmento novo. A contratação errada está ali corroendo as margens. É absurdo isso. Então, né, gastar tempo, dedicar tempo para contratar certo não é perda de tempo. Né? Por mais pressa que você tenha, se você contratar errado, você vai perder dinheiro. E quando a gente fala de processo de contratação eficiente, é para a gente ser rápido. É para você contratar certo, mas o mais rápido possível. Né? Não é fazer pelas. Não é ser a tartaruga também, mas não é fazer pelas coxas, mas não é ser assertivo, né? Eficiente e assertivo. Né? E esse é o objetivo dessa live aqui, é trazer um processo eficiente e assertivo. Certo? Então, assim, eu já passei por diversas situações aí ao longo da carreira de problemas de contratação. Já vi aquela pessoa que a gente já agendou uma entrevista com uma pessoa 2 vezes. A gente agendou um dia, chegou lá na hora da entrevista, eu que ia entrevistar. Cheguei lá, falei, tal pessoa chegou aí para entrevista? Não, não chegou. Aí falei, tá atrasado. Aí passou meia hora, não chegou. Passou 40 minutos, não chegou. Falei, não vai vir, já era.
Aí essa mesma pessoa participou do processo de contratação com a gente de novo, mesma coisa, não foi na entrevista. Né? A gente falou, putz, essa pessoa aqui está escrevendo em tudo que é vaga que veio pela frente, não está nem indo nas entrevistas. E a gente, nesse método aqui, nesse processo que eu vou trazer aqui, tem uma etapa que é para achar essas pessoas que estão disparando currículo igual metralhadora e falar, cara, você não quer tanto minha vaga assim, né? Vamos ver se você quer minha vaga mesmo? E tem uma etapa específica do que eu vou falar aqui hoje, que é para isso, para identificar essas pessoas. E tem também aquela pessoa que chega, você contrata a pessoa, fala, nossa, é você liga, dá o um recado, começa dia tal, aí faz todo o processo de documentação, carimba a carteira, chega lá no primeiro dia, vai lá no primeiro dia, e alguém treina ela, a pessoa fica acompanhando lá o processo, e às vezes ninguém conversa com ela direito no primeiro dia, aí no segundo dia essa pessoa não volta para trabalhar. Às vezes não volta, fala, não, meu emprego, eu estava participando de um outro processo aqui, aí deu certo para mim, então eu vou preferir ir lá. Eu não volto para trabalhar. Né? Isso é por erros de contratação também. Nós vamos falar aqui por quê, né? Como evitar, como acabar, parar de deixar dinheiro escorrer pelo ralo. Tá? Um outro exemplo que acontece muito também é que a pessoa já entra, tem gente que você já contrata, a pessoa já entra procurando emprego, né, em outra empresa. Ela falou, não, já entrei aqui, mas isso aqui é só quanto isso, é um backup. Estou procurando emprego em outra empresa já. Então, ou seja, ela já desistiu da sua empresa no primeiro dia dela. Aí tá lá, faz o que, né, faz o necessário ali, finge que trabalha, você finge que acredita, finge que paga, aí não tem jeito, né? E passa 4, 5 meses, a pessoa chega e fala, nossa, arrumei uma outra vaga aqui, é recusável, não estava procurando, não sei o quê, e sai também. Então tudo isso, né, todos esses exemplos, essas histórias que a gente está trazendo aqui, são erros de contratações, que com um processo estruturadinho, que vai te gastar o mínimo tempo possível, mas que você faz algumas etapas ali, você elimina isso. Né? Então, você vai conseguir ter um processo eficiente, que não vai te sugar, mas que vai ser assertivo. Você elimina esse tipo de pessoas que não quer. A pessoa não quer trabalhar na sua empresa, você contrata ela ainda. Olha que coisa, né? A pessoa fica até com raiva de você. Putz, me contratou, não era para me contratar. Então, assim, a gente falou de muitos erros de contratação errada, né? E muitos deles acontecem pelo principal motivo, pelo praticamente o mesmo motivo que gera todos os erros de contratação. É o seguinte, é quando você vai contratar uma pessoa e você olha somente para as habilidades dela, somente para as habilidades, e às vezes experiências, né? Habilidade remete a um pouco à experiência. Você só olha se a pessoa sabe fazer o que você quer. Ah, sabe mexer com Excel? É você mesmo. Sabe fazer macro de Excel? É você mesmo. Sabe fazer copy para postar no Instagram? Ah, ótimo. Você só olha as habilidades. Só olha isso, não olha atitudes, não olha comportamentos. Esse é o pior erro que pode acontecer e ele dá origem a todos os outros problemas. Né? E aí você vai lá, contrata uma pessoa, mas a pessoa não quer trabalhar. No dia a dia lá, fica jogando joguinho, ou no Instagram, ou no telefone, ou chegando atrasado, saindo mais cedo, arrumando atestado lá, esquisito, não quer trabalhar, né? Não adianta saber, tem que querer, né? Nós vamos falar um pouco disso aqui, tem que querer. Se você parar e puxar na memória, puxa na memória aí, você vai lembrar que quando você demite alguém, fala, tal pessoa demiti. Por quê? Ah, porque estava, né, desengajado, ou porque não estava, né, se comportando bem, estava tratando mal os clientes. É sempre, os motivos de demissões que você vai puxar na sua cabeça, é sempre motivos comportamentais. Sempre tem a ver com atitudes e comportamentos da pessoa. Não, muito raramente, eu demiti porque ela não tinha uma habilidade disso, disso, disso. É raro. Os maiores motivos de demissão são os comportamentos e atitudes. Aí na hora de contratar, você esquece disso e não olha isso, né? Então, nós temos que mudar essa ótica e ajustar. Você está contratando errado porque você está olhando para a parte errada da pessoa. Você está olhando que você não está olhando para onde você deveria. Né? Então, esse processo que nós vamos trazer aqui, que ele é eficiente, assertivo, ele olha, ele ajusta o foco e procura aquilo que tem que ser procurado na pessoa. Certo? E é o seguinte, né? A gente vê muitos processos de contratação que é uma bagunça danada. Aí o candidato vai lá, alguém que quer interesse na sua vaga, manda o currículo, aí você agenda entrevista, remarca, aí chega lá na hora, você que é dono da empresa, ou um gerente, ou um líder seu lá, não está lá preparado para entrevistar, aí é uma bagunça, você vai procurar onde que vai entrevistar, assim, é aquele caos. Né? Então isso gera um certo desengajamento da pessoa, um desinteresse da pessoa ali. Né? Esse despreparo, essa bagunça. Aí a pessoa entra,
pessoa entra, né, não é mais contratação, é integração, né? Integração é quando você coloca a pessoa a bordo da sua pessoa, da sua empresa, até chama de onboarding esse processo. Aí é aquela bagunça também, a pessoa primeiro chega no primeiro dia, não sabe o que ela vai fazer, não sabe quem vai acompanhar, não sabe cadê o material, enfim. Né? Então, isso aí, o que acontece diminui o engajamento. O Instituto Gallup até fala de um Gallup, né? Hoje eu descobri que pronuncia Gallup, eu sempre falei Instituto Gallup, é Gallup. Ele fala até de uma história que quando a pessoa é contratada, tem uma espécie de lua de mel dessa contratação com a empresa, que dura 6 meses, em média, né? E erros de integração, processo de contratação bagunçado, derruba esse tempo. A pessoa já entra, tipo assim, já perdeu um pouquinho de interesse, né? Agora, quando você funciona bem, essa lua de mel, a pessoa fica 6 meses, tipo assim, nossa, tô amando trabalhar aqui, tudo é novidade, tudo é novo, tudo é desafiador, tô aprendendo muita coisa, né? E o processo de contratação e integração tem que garantir que essa lua de mel seja de 6 meses mesmo, tá? Então, assim, eu vou falar o que você precisa avaliar na pessoa, vou falar quais os passos para você avaliar isso, mas vou falar aqui primeiro erros muito comuns no processo de entrevista. O processo de entrevista, 1 a 1 ali, é o mais emblemático, assim, é o mais emblemático, né, da contratação como um todo, porque às vezes a pessoa que está contratando não tem experiência naquilo, não sabe muito o que fazer, fica meio assim, e é nervoso, e que quem está lá também para ser entrevistado é tenso, né? A pessoa fica nervosa e às vezes não consegue falar o que tem que falar. Enfim, é meio emblemático. E tem erros muito comuns que dono de empresa, ou líderes, ou pessoas de RH menos, né? RH é preparado, só a pessoa experiente ou competente, né? Então tem erros que cometem, tá? Eu vou falando aqui e a gente vai interagir um pouquinho aqui. Se você falar, se você perceber que você comete um desses, você comenta aí, tal, fala qual, tá certo? Então, um erro muito comum que... Deixa eu até ajustar o chat aqui que eu acho que travou. Tá. Um erro muito comum que dono de empresa ou algum líder comete na hora de contratar é que basicamente ele procura muitas semelhanças. Ele busca pessoas que têm mesmas competências que ele, né, que são competências que ele valoriza. Não é valoriza, né, mas competências que ele acredita que gera resultado. Então ele procura pessoas parecidas com ele, ou pessoas que ele sabe lidar. Então, né, vai e bate aquele papo, né, aquela entrevista de parece um bate-papo amigável ali, não tem nenhum processo, não tem uma estrutura, vai batendo papo ali e fala, não, gostei de você e tal. E basicamente, essas pessoas, esse erro é que se repete o mesmo padrão de contratação sempre está buscando as mesmas características. Aí a empresa começa a ficar enviesada para um lado. Ou todo mundo muito executor e nada planejador, aí não tem organização nenhuma, não tem documentação nenhuma. Ou a empresa toda muito analítica, né? Começa a contratar só gente analítico, que só fica analisando a situação, ninguém é mão na massa e a empresa não tem capacidade de execução. Então, quando o dono ou os principais líderes comete esse erro de ficar procurando semelhança, de ficar procurando somente as competências que ele tem ou que ele gosta de lidar, aí a empresa começa a ficar enviesada. Né? A empresa tem que ter diversidade de perfis comportamentais para um ambiente de inovação, de crescimento, de troca, né? Tem que ter diversidade de perfis comportamentais. Então esse é um erro muito comum, procurar semelhanças. Né? O segredo é você saber o que você precisa. Tá? Nós vamos falar aqui uma forma, você fala, opa, essa necessidade de gerar esse resultado, eu preciso dessas competências, desses comportamentos, dessa experiência, né? Enfim, sem saber o que precisa. Tá? Outro erro comum, que tem um pouco a ver com isso também, é você deixar levar pela simpatia. Às vezes você vai conversar com a pessoa assim, super simpática, e conversa e tal, e sorri, né? Aquela simpatia, você fala, nossa, gostei dessa pessoa, né? Simpática ela. Mas assim, né, você não está indo bater papo com a pessoa, você está contratando. Então tem que ver se essa simpatia é o que você precisa. Né? Dependendo, pode ser, putz, excelente, essa simpatia é o que eu preciso para esse cargo aqui. Dependendo, não. Dependendo, não. Pode até atrapalhar. Às vezes você precisa de uma pessoa mais discreta, mais detalhista, mais reservada, né? Não que simpatia seja o oposto disso, mas enfim, se se deixar levar pela simpatia, né, que aí cria afeição e tal, é um erro comum também. Tá? Outro erro muito comum, e esse é clássico, né? Esse é muito clássico. É você, quando vai fazer a entrevista, você dá as informações, né? Você fala o que você quer e depois você avalia. Você fala, olha, é o seguinte, aqui na empresa, né, essa vaga aqui, nós estamos procurando uma pessoa que é assim, que sabe isso, que já fez isso,
que vai gerar esse resultado, que vai ter uma postura assim, assim. Agora me fala de você, como é que você é? Aí a pessoa fala, putz, proativo, dinâmico, né, que não espera as coisas dar errado, que vai atrás, a pessoa vai falar tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que você falou. Você deu informações antes de avaliações. Né? O que eu costumo fazer? Eu costumo falar assim, olha, vou te falar um pouco sobre a vaga daqui a pouco, sobre a empresa, né? Mas vamos lá, me conta um pouco de você e tal, né? Eu falo o que eu vou falar, mas não falo. Né? Escuta a pessoa o máximo possível ali, né? E a gente vai para um outro erro aqui, que é você interromper o candidato o entrevistado ali no momento que ele começa a falar. Você fica interrompendo ele. Ah, é isso, né, que você quer falar. Porque a pessoa, a primeira coisa que sai na boca dela, da boca dela numa entrevista é aquilo que ela se preparou para falar. Né? Dependendo do momento que você pega ela ali, é aquilo que ela se preparou para falar. Você tem que ir dando corda, fala mais sobre isso, como é que foi? Não, me conta mais. E a pessoa vai falando, vai falando. Aí tem uma hora que sai o que você precisa ouvir. Né? Você pega alguma coisa ali que talvez a pessoa não tinha falado a resposta mais espontânea dela. Então ficar interrompendo a pessoa, interrompendo, né, é um erro comum também. Outro erro comum que é ligado a informações antes de avaliações, ou de perguntas afirmativas. Né? Você chegar para a pessoa e falar, então, você sabe mexer com Excel, PROC-V, PROC-V, PROC-C, tranquilo, né? Você sabe. Aí a pessoa fala, não, sei, porque... Não é pergunta fechada de sim ou não, afirmativa que você vai fazer. Pergunta aberta. No final aqui nós vamos passar umas 7 perguntinhas mágicas, assim, que é aquela que você pega a pessoa desprevenida. Né? Mas é pergunta aberta, pergunta situacional. Fala, olha, me conta aí, né? Como é que foi isso aqui? O que você fez? Qual foi o resultado? Fala sobre isso, para você identificar. Né? E não a pessoa te falar sim ou não. A regra geral de entrevistas é perguntas situacionais, perguntas abertas, perguntas baseadas na situação passada ou na situação hipotética futura. Isso é a base, tá? E um outro erro aqui, antes de a gente progredir aqui no processo de falar o que fazer, né, e parar de falar o que não fazer, é o seguinte, é se contentar com poucas palavras. Aí você pergunta a pessoa, né, fala aí sobre você. Não, eu sou determinado. E é isso. Não, fala mais, né? A pessoa tiver com preguiça até de falar ali, se você se contentar com poucas palavras, e geralmente o que sai primeiro, como eu falei, não é o que ela se preparou para falar, né? Hoje em dia é cheio de site na internet que fala como responder as perguntas. Aquela, seu ponto forte, seu ponto fraco, o que você vai acrescentar aqui na empresa. Todo lugar pergunta isso e as pessoas vão preparadas. Né? Você tem que evitar as perguntas que as pessoas se preparam. Tá? Então, assim, esses são os principais erros comuns de entrevista nesse processo tão emblemático. A gente vai seguir aqui, mas joga aí se você comete um desses aí, eu quero saber, para a gente interagir aqui, para não ficar falando sozinho. Mas é o seguinte, a gente falou sobre esse erro de ótica, né? Esse erro de você focar no lugar errado, que é você ficar olhando só para habilidades, experiências da pessoa e não olha no comportamento, tá? Você tem que entender que competências são formadas por 3 esferas. Tem uma teoria que chama teoria chá, eu sempre falo dela aqui, que ela avalia essas 3 esferas. Teoria chá, né? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. O conhecimento é a pessoa saber fazer aquilo ali. Ela sabe, ela tem um conhecimento. Ela é uma pessoa que se desenvolve, que estuda, que leu, que aprendeu, que, de alguma forma ela adquiriu esse conhecimento. A habilidade, ela sabe como fazer. E isso remete a já ter feito alguma vez na vida. Fala, olha, eu li um livro aqui, estou lendo um livro aqui sobre como gerar crescimento lucrativo, do Han Charan, grande guru aí da gestão. Vou ter o conhecimento. Aí eu aplico isso em algum lugar, eu tenho habilidade. Falo, opa, sei o caminho, sei como fazer. Né? Tranquilo, já tenho adquirido habilidade. Só que aí tem a atitude. A atitude representa 55% dessa teoria chá. A atitude representa 55% do todo da capacidade, da competência para gerar resultado daquela pessoa. E a atitude é o quê? É o querer fazer. É a pessoa ir lá e fazer. Né? Não é só, eu estudei, sei fazer, mas não estou tão afim, não vou dar meu máximo, não vou me preocupar em fazer o melhor. É o querer fazer, é o comportamento. Isso é o foco de uma avaliação de contratação. É o foco. O foco está aí. Até o estudo da Universidade de Harvard, eu estava fazendo uma pesquisa ontem aqui para trazer alguns dados, alguns números, né, para ficar mais denso isso aqui. O estudo da Universidade de Harvard fala que 85% dos resultados de uma pessoa são comportamentais. Né? Tem uma fórmula para calcular isso aí. O Tony Robbins ele fala muito sobre 80%, né? 80% dos resultados
de uma pessoa são por questões comportamentais. Aí você vai e avalia só, né, só a questão de habilidade, se sabe mexer no Excel, se sabe mexer no Instagram, se sabe fazer copy, se sabe não sei o quê. Não, é muito, muito, muito pouco. Tá? Se você se avaliar também as questões comportamentais, você multiplica por 5 a sua abrangência, aí, né? Multiplica por 5 sua chance de seu potencial de assertividade, certo? Então, nós vamos focar muito em comportamento, né? E o que fazer? Né? O que fazer? Então, sabendo que a gente tem que focar em comportamento, nós vamos focar em encontrar pessoas que são, assim, fora da curva, né? Pessoas extraordinárias, né? Então, o ordinário, que é o padrão, que é o na média, nós vamos buscar as pessoas fora da curva, pessoas extraordinárias, que em determinados comportamentos ali, ela tem mais, aquilo mais acentuado que 90% da população. É o quartil superior, os 10% mais extraordinários na competência que você precisa, é o que você vai procurar. Só que aí nós estamos falando de 10%, né? O top 10. E esse top 10, pode ser que ninguém nesse top 10 queira trabalhar na sua empresa, né? Você tem que atrair essas pessoas também. Porque aí, se você estiver atraindo esse tipo de pessoas, a chance de você encontrar uma pessoa assim vai ser 10%. Ou seja, né, a minoria das pessoas são pessoas extraordinárias. Então, um fato, você tem que ter um processo de contratação que te permite avaliar muitas pessoas, muitas pessoas. Eu vou te dizer que você vai testar milhares de pessoas. Só que, com o processo que eu vou trazer aqui, você vai avaliar milhares de pessoas com o tempo que você gasta hoje para avaliar 10 pessoas. Isso eu te garanto. O tempo que você gasta hoje para avaliar 10 pessoas, você vai ter possibilidade de avaliar milhares. Por isso que é um processo eficiente, né? E aí, esse processo vai te permitir avaliar muita gente, só que você tem que conseguir atrair essas pessoas que são extraordinárias, né? Que tem esse comportamento mais acentuado. Então, você tem que mostrar essa vaga como uma oportunidade, né? A vaga é um produto, né? A contratação é como se fosse um processo de venda. Você vai oferecer aquilo como se fosse uma oportunidade. A vaga é o produto. Você tem que fazer todo o marketing daquela vaga, né? Tem uma coisa que chama employer branding, que é marca empregadora. Que é esse marketing, você vai mostrar para a pessoa, falar, olha, é top trabalhar aqui é top, né? Você tem que trabalhar duas esferas. Você tem que ser uma empresa boa para trabalhar, isso é um outro assunto, isso é gestão de pessoas, processo, a gente fala disso aqui em vários outros dias, e tem que ser uma empresa que parece boa para trabalhar. Você tem que comunicar, tipo assim, nossa, quero trabalhar nessa empresa, que top, olha o processo deles, olha a divulgação, olha os valores, o propósito, uau, né? Nós vamos falar um pouco mais disso aqui. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos procurando pessoas extraordinárias, com competências mais situadas. E quem é bom, quem é extraordinário, não fica desempregado. Não fica. O mercado todo está procurando essas pessoas. E se fica, é pouquíssimo tempo. E quando acha emprego ali, está cheio de oportunidade. Está com tanto ali. Ela escolhe. Pessoa boa, escolhe onde quer trabalhar. Isso é fato. Tá? E uma prova que essas pessoas que você está contratando ou estão deixando de contratar, não está acreditando na sua empresa, é essas desistências. Não apareceu na entrevista. Não preencheu o formulário lá de inscrição direito. Saiu nos primeiros dias. Ou já entrou pensando em desistir, não deu máximo, a pessoa desistiu, não acreditou na empresa, falou, ixi, isso aqui não tem futuro não. Né? Então tem essa dimensão que a gente trabalhar, que é de ser uma empresa boa para se trabalhar, criar um ambiente bom e parecer bom. Então, a sua descrição, antes da gente entrar aqui, lembre que quando você for divulgar a sua vaga, é um anúncio, uma propaganda. Seu objetivo é atrair os melhores profissionais, os profissionais mais extraordinários, que sejam alinhados à cultura organizacional. Você quer trazer as pessoas certas. Isso chama employer branding, tá certo? E para apresentar a vaga como oportunidade, você tem que falar também dos benefícios da pessoa trabalhar lá. Tipo assim, às vezes você tem uma empresa que tem muita tecnologia. Olha, vai ter oportunidade de trabalhar com as melhores tecnologias, oportunidade de se desenvolver na área tal, tal, tal. Você fala dos benefícios, né? O que aquela vaga vai ser boa para a pessoa. A última coisa que você falar é salário, tá? Benefícios intangíveis, né? Conhecimento, tecnologia, fala da sua cultura, fala se tem um ambiente divertido, tudo que cria tudo que faz a sua empresa ser bom para trabalhar aquela pessoa, você vai comunicar no anúncio. Você faz um anúncio bonitão lá, fala, olha, aproveite a oportunidade, venha fazer parte do nosso time, venha se desenvolver na área de vendas, torne-se um especialista de vendas junto com a gente, enfim, né? E por que tudo isso? Lembrando, né? Lembrando por que a gente está falando disso tudo aqui, porque é mais barato investir um pouquinho mais de tempo na contratação e avaliar mais pessoas
do que contratar errado. Contratar errado pode custar de 3 a 14 vezes o salário da pessoa. Você está contratando uma pessoa que ganha 2 mil, pode custar de 6 a 28 de prejuízo. A pessoa está contratando alguém que custa 4 mil de salário, pode custar de 12 a, sei lá, perdi a conta, 56 mil de prejuízo, tá? Então, né, o segredo aqui é que o processo vai te permitir avaliar muitas pessoas, eu falei milhares, né? Presta atenção, que é milhares, vai te permitir avaliar milhares de pessoas com pouco esforço, tá? Então, o objetivo é atrair talentos, lembrando que pessoas boas querem trabalhar em empresa boa, é contratar bem, investir na média de mercado, tá? Não é, o meu diferencial aqui vai ser um salário mais competitivo. Não, você vai investir a média de mercado e vai contratar muito bem. Na verdade, né, eu recomendo se posicionar ali entre 5 a 10% acima da média de mercado, para você suportar as variações, né, de salário. Mas esse é um assunto para uma live só sobre isso, sobre remuneração, né? Mas, em regra, eu recomendo se posicionar levemente acima da média de mercado para você ter mais flexibilidade ali de movimentações, porque o mercado varia muito, né? E você vai atrair pessoas que querem trabalhar na sua empresa, principalmente isso, querer, vontade, né, ambição de crescimento. Esse é o ponto-chave aqui. Com isso, você vai aumentar a retenção, vai aumentar a formação de líderes, diminuir a rotatividade, para fazer as pessoas terem mais tempo na sua empresa. Então, o que você precisa entender sobre o processo de contratação? Falei que é parecido com o processo de vendas, e é mesmo, né? Você está vendendo sua empresa para a pessoa, como se ela fosse comprar uma vaga ali. Né? A vaga é um produto ali. E, assim como o processo de vendas, o processo de contratação ele funciona como um funil. E ele vai tendo etapas, que a cada etapa vai reduzindo o número de participantes. Então, tem lá todas aquelas pessoas no mercado que estão procurando emprego ou estão mais ou menos interessadas. Aí você tem que atrair essas pessoas, fazer elas se inscrever. Né? E, geralmente, essa inscrição, a pessoa vai mandar o currículo. Eu vou falar porque isso é uma falha muito, muito, muito grave. Tá? Aí, manda o currículo, você faz uma triagem, lê lá centenas de currículos. Né? Quem nunca pegou lá, vou ler currículos aqui. Aí você gasta 6 segundos por currículo e você tem que saber se aquela pessoa é ideal para sua empresa ou não é. Não tem jeito, você vê 100 currículos iguaizinhos lá, passa o olho assim rapidão. Não tem como falar se é aquela pessoa a pessoa da sua empresa. Não tem. Né? Então vai fazendo esse processo de funil. Só que aqui a gente vai trabalhar com até se tirar o selecionado lá, né? Só que a gente vai trabalhar com umas etapas um pouquinho diferentes, tá? E esse processo eficiente que eu trouxe aqui, ele é baseado num método que eu não vou falar muito dele aqui para a gente ser fiel ao nosso tempo aqui, que é o Top Grading. Top Grading é uma metodologia de contratação, foi projetada na GE. A GE, na época do Jack Welch, foi uma das maiores empresas do mundo. O Jack Welch foi o executivo do século passado. Então a GE trouxe muitas e muitas inovações em gestão, em desenvolvimento, em contratações, em pessoas, em execução para o mercado. Então esse processo de contratação, o top grading, ele foi projetado na GE para contratar assim, executivos sêniores, tops de linha. Eles falam até que eles buscavam pessoas classe A. E eles adaptaram isso, né, e testaram, validaram em qualquer contratação. Qualquer contratação esse top grading serve. Tá? O objetivo desse top grading, dessa metodologia, é contratar pessoas que geram 150% do resultado desejado. Você espera um resultado ali, a pessoa vai gerar 1,5 vezes, 150% daquilo que você espera de resultado. Pensa nisso, esse tipo de profissional. Né? Por isso que muitas empresas focam em ter poucas pessoas boas do que muitas pessoas meia boca. Né? Então, essa metodologia, assim, a gente não vai seguir ela à risca, a gente criou uma derivação dela, mais adaptada a pequenas empresas, no Brasil principalmente, porque essa metodologia ela tem uma história de um processo de entrevista muito estruturado, que demora de 3 a 4 horas para uma vaga de nível médio. Tá? E eu não vou ser, né, eu sei como é que é o dia a dia aí, acompanho muitos e muitos donos de pequenas empresas aí, sei como é que é o dia a dia, eu não vou te falar para você fazer 3 entrevistas de 4 horas cada, 3 entrevistas de 3 horas cada, a cada contratação. Ainda mais esse ritmo louco de crescimento que a gente está querendo construir. Louco assim mesmo, organizado. Então, mas o que é a essência do top grading que nós vamos pegar aqui para a nossa metodologia? É que você vai contratar, né, essa ótica que eu falei que tem que ajustar, essa ótica de contratação, você vai contratar olhando para 4 fatores importantíssimos ser nessa ordem. É importantíssimo ser nessa ordem. O primeiro fator, a coisa que você vai mais avaliar nessa pessoa. Se a pessoa não atender isso, cara, não é ela. Não insiste. Vai dar merda. Me escuta. Tá?
Pelo menos uma vez na vida. Que é o quê? O primeiro é a vontade. Primeira coisa que você tem que avaliar numa pessoa é a vontade. Vontade. Vontade de quê? Vontade de se destacar. Vontade de querer fazer mais do que o esperado. Vontade de agir com coragem, de aprender coisa nova, de insistir, perseverar, crescer, né? É a vontade. Vontade de fazer um negócio bem feito, vontade de crescer, vontade de gerar resultado. Isso é o principal fator. Principal fator. Se a pessoa não sente essa vontade nela, não é ela. Não é ela. Passa ao próximo, segue a fila, não é ela. Tá? O segundo fator que você tem que olhar quando você for fazer uma contratação são os valores. Se aquela pessoa compartilha dos mesmos valores que sua empresa. Isso é importantíssimo, né? Você tem que ter clareza dos valores da sua empresa. Se você não tem, né, que seja os seus valores. Eu recomendo que você descreva esses valores da empresa. Por exemplo, se a sua empresa valoriza muito integridade, você valoriza muito integridade, aquela pessoa é uma pessoa que vai estar mentindo para cliente, mentindo para fornecedor, aí talvez até minta para você e faça as coisas, né, desonestas na sua empresa. Né? Então você tem que tem que ter perguntas situacionais passadas e perguntas hipotéticas futuras, para você identificar se tem fit cultural, se aquela pessoa se compartilha dos seus mesmos valores. Se a sua empresa que você quer gerar crescimento, quer ter alta performance, gerar resultado, essa pessoa tem que ser a pessoa que compartilha disso, de gerar resultado, de ter alta performance, que está sempre querendo crescer, que se desenvolve. Né? Então, valores é importantíssimo. É o fit cultural, né? Tão famoso. Ah, busque fit cultural. É ter os mesmos valores e até o mesmo propósito, tá? Se a pessoa comprar o propósito da empresa, tem empresas que o propósito é trazer felicidade para as pessoas, trazer autoestima, trazer carinho, trazer comodidade. A pessoa tem que compartilhar disso também, de sentir que ela está melhorando a vida das pessoas. Então, o fit cultural se dá muito daí, tá certo? Depois, o que você vai avaliar? Terceiro, né? Falei que são 4. Terceiro, a gente nem falou de habilidades ainda, de Excel, de experiência. Até agora, né, você fez perguntas sobre a pessoa. O terceiro são os resultados, o histórico de desempenho. O desempenho passado é o melhor indicador de um bom desempenho futuro. Então você vai explorar ali as experiências dela, tá? Nessa situação que você trabalhou, me explica lá como é que era o contexto, qual resultado que você gerou, o que você fez, o que te ajudou a gerar esse resultado, qual foi a dificuldade, o que você fez para superar essa dificuldade. Você vai explorar muito bem ali os resultados que ela gerou na carreira dela. Porque às vezes você vai contratar uma pessoa, não, eu estudei isso e fiz um curso tal e conversei com um tanto de gente, foi muito legal. Mas acabou que não deu certo. Não, por causa disso, tinha uma pessoa lá que não ajudou. Aí você vai ver, faz outra pergunta, nossa, foi super legal, aprendi muito. Não, mas no final acabou que, né, não deu certo, porque eu estava muito sobrecarregado e tal. Então, enfim, você tem que destrinchar os resultados que a pessoa já gerou na carreira dela. Porque os resultados, o maior indício que ela tem o conjunto de competências necessárias para gerar resultado. Óbvio, né? Aí, o quarto item que você vai avaliar, aí sim, o quarto item que você vai avaliar os conhecimentos e habilidades. Olha, o que você sabe? Você sabe disso aqui? Eu preciso de alguém que sabe Excel, pô. Você vai trabalhar com Excel. Preciso de alguém que sabe de processo de venda. Você vai ser meu gerente comercial. Enfim, aí você procura conhecimentos e habilidades. Né? E você vai balizar esse nível de conhecimento e habilidades pela maturidade que você está buscando. Se você precisa de uma pessoa que quer dar resultado no primeiro dia, né, você está buscando uma competência nova para sua empresa e tal, já começa a dar resultado com 3 dias, você tem que contratar alguém mais sênior. Você pode esperar 3 semanas para essa pessoa começar a trazer um resultado, alguém médio ali, nível médio, nível pleno. Agora, se você tem 3 meses para treinar, para capacitar, é mais adequado ao seu momento financeiro, você contrata alguém júnior. Né? Então, você vai calibrar a competência da pessoa de acordo com o nível de maturidade. Tá? Então, a partir de agora, você ajusta a sua ótica. Vai contratar. Putz, vou contratar a primeira coisa que eu tenho que olhar. Essa pessoa tem vontade? Vontade de se desenvolver, de se destacar, de aprender, de fazer mais que esperado? Perseverar, crescer? Compartilha dos meus valores que a minha empresa? Já gerou resultados, né, nessas atividades dela? E tem as competências, conhecimentos e habilidades que eu preciso? Essa é a ordem, tá? Essa é a ordem para você avaliar em todos os pontos de contato que você tiver com a pessoa. No processo, né? E a gente entrando no processo aqui agora, o método eu chamo de pipeline de talentos. Por quê? Né? Tem um tanto de pessoas no mercado, um tanto de pessoas extraordinárias, tá lá, e você quer atrair elas para sua empresa. Então, a primeira coisa que você faz é identificar a necessidade. Fala, olha, estou precisando contratar, né? Estou fazendo as contas aqui. Se eu tivesse mais um vendedor aqui, eu estava vendendo mais. Se eu tivesse mais não sei quem aqui, eu estava entregando mais. Você identificou a necessidade.
Aí você clareia essa necessidade. A pessoa precisa de uma pessoa para fazer isso, 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 gerar esse resultado, essa competência. Beleza. Primeira etapa, identificar a necessidade. Aí você descreve essa necessidade em forma de anúncio e divulga. Aí, dependendo da vaga, né, a grande maioria você vai divulgar como searching, né, busca. Você vai divulgar, divulga e esperar passivamente que a pessoa venha. Se for uma vaga de alguém mais maduro, mais sênior, mais estratégico, né, um gerente comercial, ó, algo do tipo assim, um gerente de produto, sei lá. Você faz um hunting, aí você vai atrás da pessoa. Né? E você mesmo pode fazer isso, você, seu RH, eu recomendo que você tenha um RH, passou de 15, 20 pessoas ali, passou de 20 pessoas na empresa, passou da hora já de ter um RH. Aí faz o searching, que é a busca, ou o hunting. Né? Porque nós estamos falando que a maioria vai ser busca, vai ser searching. Você divulga aquele anúncio, aquela oportunidade que o pessoal vai ver, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa. Só que aí que vem a grande sacada. Né? Se você divulgar, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, depende do tipo de perfil que a pessoa está procurando, se divulgar no Instagram, milhares de pessoas, talvez, vão ver essa vaga. Se você divulgar no LinkedIn, o LinkedIn é uma plataforma feita para isso, e vai compartilhando, né? Às vezes você não tem muito seguidor no Instagram, aí milhares e milhares de pessoas, pode ser que veja, bata o olho, passe por ela, assim, veja a sua oportunidade. Só que você quer testar quem tem vontade mesmo de escrever nessa vaga. Aí, esse é o primeiro passo aqui, que é o passo de aplicação. Você não vai falar assim, me manda o seu currículo. Me manda o seu currículo. Porque a pessoa está lá, não está fazendo nada. Fala, vou mandar um currículozinho aqui. Vai que, né, estou trabalhando aqui, mas vai que dá certo. Ou então, para lá, a pessoa para 30 minutos por dia, manda 20 currículos. Aí você chama ela para entrevista e pergunta, mas que empresa que é mesmo? Não está com a mínima vontade. Então, a primeira coisa que você vai testar é a vontade da pessoa. Como você fazer um formulário de aplicação. Vou falar um pouquinho mais dele aqui, mas um dos motivos de fazer ele é que você vai dificultar para a pessoa. A pessoa quer mesmo essa vaga? Vou testar a vontade dela. Vamos testar. Faça o formulário de aplicação. Aí a pessoa preenche esse formulário de aplicação, anexa o currículo lá. Só que a estrutura que eu vou passar para o formulário de aplicação aqui, você mal vai ler currículo. Né? Chega de ler currículo não é eficiente nem assertivo. Aí, analisando esse formulário de aplicação, você vai para a próxima etapa do funil. Né? Vai descendo. Tinha milhares de pessoas viram aqui, dezenas aplicaram. Né? Você já eliminou ali 90% das pessoas você já eliminou. Dezenas se aplicaram. Dessas dezenas, aí você avalia as aplicações, filtra, né, pelas perguntas que eu vou falar aqui, você filtra, depois você dá um desafio para a pessoa vai fazer esse desafio. Aí, dependendo do número de pessoas que sobrou o desafio, você faz uma dinâmica ou uma pré-seleção, tá certo? A pré-seleção eu sempre recomendo. E depois, só depois a entrevista. Só depois a entrevista. Na entrevista, o ideal é chegar a 3. Se muita dúvida, 4 pessoas. 4 pessoas no máximo. É o ideal. Tá? Então, você saiu lá de milhares de pessoas que viram seu anúncio, que estão procurando vaga, foi para dezenas, foi para menos que 10 ali, e chega em 3 e 4. Né? Então, o processo se torna eficiente. Né? A gente possibilita analisar milhares de pessoas e entrevistar 3 no final de forma mínima de esforço. Tá? Aí depois, seguindo o pipeline de talentos, viria a integração, que é quando você prepara a pessoa para trabalhar nessa empresa, desenvolvimento, né? Trilha de desenvolvimento, formação de líderes, enfim, carreira em Y, aí já é outra história. Né? Nós estamos falando aqui até a seleção. Tá? Aí, evoluindo aqui para a gente aproveitar o tempo, tá? Eu falei das etapas aqui. Aí é o seguinte, depois, né, você vai ter ali uma base grande, né? Você divulgou essa vaga, vai ter uma base grande de inscritos. Você vai avaliar a vontade, fit cultural, comportamentos, resultados, né, comportamentos que geram resultados, e habilidades. Simples assim. E, nesse momento, é importante saber, se você estiver contratando uma pessoa errada, é igual você pegar uma peça de Lego ali, sabe aqueles brinquedinhos de criança, que a pessoa vai, aqui coloca o quadradinho, aqui coloca a bolinha, aqui coloca o triângulo. Se você tentar contratar errado e insistir, é igual você pegar um triângulo e tentar passar dentro do círculo, ou pegar um círculo e tentar passar dentro do triângulo. Você vai gastar muito esforço, muita energia, muito tempo, dinheiro para desenvolver a pessoa, quando é a pessoa errada. Ela está em dissonância com os valores da empresa ali. Tá? Então, você vai começar definindo um sucesso ali daquela pessoa. Fala, olha, vou identificar a necessidade. O que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa que vai maximizar minhas vendas aqui. O resultado, o sucesso dela vai ser se ela bater tanto de vendas, metas de venda nesses 3 primeiros meses. Aí você faz uma projeção e identifica o ROI da pessoa, o retorno que ela vai tirar. Bom,
Se ela gerar isso de vendas, eu vou pagar esse salário? Bom, tá legal. Vou anotar aqui quanto que ela vai ter que gerar de vendas, que eu vou passar essas metas na integração. Então, basicamente, você definiu o sucesso. Né, para falar, olha, o que eu preciso? Clareza, clareza. O que eu preciso? E aí, com esse sucesso, com esse resultado que você quer gerar, tá? A gente está falando de processo eficiente aqui, não é você partir do zero. Chegar, quero contratar uma pessoa de vendas. O que a pessoa de vendas precisa ter? Aí você vai lá e pensa, precisa saber de copy, precisa saber ouvir o cliente, simpático, construir relacionamento, saber de método de vendas, fazer proposta, não sei, depende do seu modelo de negócio. Aí você vai, semana que vem você vai contratar outra pessoa de vendas. O que a pessoa de vendas precisa saber? Preenche tudo de novo. Não, não é assim. Você vai identificar a necessidade. Aí você está com a necessidade aqui. Aí nesse momento você tem 3 documentos que sua empresa tem que ter. A gente fala muito disso aqui em outros momentos, que é o manual de cultura, né? Tem que ter um manual de cultura. Você quer identificar uma pessoa que tem fit cultural, mas qual que é a sua cultura? Você vai lá, vai chegar no seu manual de cultura, vai ter os valores. Esses valores explicam como que a pessoa age naqueles valores. Esses valores viram uma pergunta situacional para essa pessoa. Você costuma agir assim, assim, assim nessas situações? Vira uma pergunta. Cite um exemplo que você agiu assim e tal, gerou esse resultado. Então você tira do manual de cultura as perguntas sobre valores. Aí você tira do manual de função, um job description, as atividades que aquela pessoa vai executar. Aí você vai na matriz de competências e vê as competências que essa pessoa precisa ter. Então você faz a descrição da vaga ali, só coletando partes de documentos que você já tem, para todos os cargos que tem na sua empresa. Tá? Mas é cargo novo. Beleza, cargo novo, você vai fazer um benchmark, vai fazer uma pesquisa, vai no LinkedIn, vai conversar com a empresa do seu segmento e vai montar aquilo pela primeira vez, vai arquivar aí uma vez só. Tá? Mas é importante você ter essa base de competências, de cultura, de atividades, de resultados, metas, enfim. Com isso em mãos, você fez um compilado ali, aí você vai transformar essa requisição num anúncio. Um anúncio. Cara, isso aqui, venha trabalhar numa empresa. Primeiro você vai falar sobre a empresa tal que mais cresce, a empresa que quer ser a líder, a empresa que em 5 anos vai se tornar isso, isso e isso, a empresa que nós temos o propósito disso, disso, disso. Fala uma coisa bonita do seu manual de cultura lá, de propósito, de visão, de missão, ambição. Aí você fala sobre a empresa e você fala qual a missão e responsabilidade de resultado a pessoa vai gerar. A pessoa vai gerar esses resultados, enfim. Aí você vê competências, requisitos, que aí talvez tenha uma habilidade que seja obrigatória. Coloca ela, coloca benefícios e próximos passos. Mande preenche seu formulário de aplicação, envie o seu currículo, até 7 dias faremos o contato, blá, 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 blá. Pronto, simples assim. Remuneração, o que eu recomendo? Aí não tem certo e errado, tá? Pela sua anúncio ali, você já consegue direcionar o nível de competência para uma pessoa mais experiente ou menos experiente. Você vai direcionar porque você precisa. Eu gosto de não anunciar a remuneração no anúncio de vaga. Eu coloco assim, remuneração compatível com a média de mercado para o segmento, setor, sei lá, porte. Não gosto de falar. Porque eu gosto de fazer as pessoas quererem vir sem ser pelo salário. Lógico, né? Não vamos ser hipócritas. Todo mundo quer um salário. Por isso que a gente vai recomendar pagar sempre 5 a 10% da média de mercado do seu porte. Só que eu não recomendo falar nesse momento. Né? Eu até faço uma perguntinha no formulário de aplicação, tipo assim, o que você considera como a média de mercado para essa função uma empresa do nosso porte? Aí a pessoa vai escrever lá. Aí às vezes eu estava pensando, putz, eu estava pensando em pagar tanto para essa pessoa, mas ela acha que a média é tanto, alguma coisa tem errado. Ou eu tenho uma visão errada da média, ou ela tem uma visão errada da média e vai entrar e não vai ser feliz. Né? Então eu não gosto de divulgar nesse momento a média de mercado, a remuneração. Tá? Você divulgou. Lembrando, né? Não vai cometer o erro de divulgar. Mande o seu currículo se quer trabalhar com a gente. Aí a pessoa manda o currículo, aí você avalia o currículo, ela não vai na entrevista. A pessoa manda o currículo, aí você contrata, ela desiste no primeiro dia. A pessoa manda o currículo, você contrata, treina, ela desiste 3 meses depois. Não manda. Não fala para mandar o currículo. Isso é erro. É dinheiro que você está arriscando escorrer dinheiro pelo ralo. Você vai fazer um formulário de aplicação com perguntas. Quem é você? Situações que ela agiu conforme valores. Perguntas situacionais sobre as competências. Onde ela quer chegar. Eu vou dar algumas perguntinhas mágicas aqui. Mas por quê? Primeiro, você vai testar à vontade, igual eu já falei. E segundo, você vai padronizar as respostas. Você não vai comparar um currículo todo numa estrutura lá, mas convencional, outro chiquezinho. Você vai padronizar, você vai ler as respostas iguais. Ou seja, vai facilitar para você. Você vai avaliar mais rápido, avaliar igual, comparar banana com banana, não banana com maçã. Né? E além disso, testa o interesse
e você avalia, inclusive, quem não preencheu. Você avalia a pessoa sem avaliar, né? Se a pessoa não preencheu, ou preencheu, deixou o campo em branco, você fala, isso aí não está com vontade de trabalhar aqui. Beleza, vamos pro próximo. Tá? Então, o formulário de aplicação é a grande sacada. Aí você divulga, né? Igual eu falei, Instagram, LinkedIn, sites de emprego, depende se é um cargo mais operacional, de mão na massa, se é mais de vendas, de home office, né? Aí você tem que saber onde essa pessoa está. Grupo de WhatsApp, LinkedIn, Instagram, enfim, a divulgação, não vou perder tempo aqui, que é o mais fácil. Aí nesse momento vai começar a chegar currículos para você. Como eu falei, recomendo que você avalie uma base grande de currículo, né? Avalie muitos currículos ali. Você tem várias e várias aplicações na mão, né? Para quê? Porque pessoas extraordinárias são a minoria. Então você tem que ter uma base grande. Isso é teoria dos grandes números, né? Que estatisticamente tende a se repetir. Pessoas extraordinárias é a minoria, tá? Você não vai falar assim, nossa, passou uma pessoa na empresa que deixou o currículo, vou contratar ela. Putz, cara, você vai procurar um e ela é a melhor que você achou? É lógico, né? Procura mais um pouco, insiste um pouquinho mais aí, tá? Aí você vai fazer toda aquela coisa, né? De apresentar como uma oportunidade, enfim. Só que depois da aplicação, você viu lá, recebeu 20 aplicações. Falou, nossa, essas 10 aqui eu gostei. Muito bons, tem potencial. Vamos testar? Vamos testar essas pessoas? Aí como é que você testa? Você fornece uma amostra da experiência, você cria uma amostra da experiência de trabalhar com aquela pessoa. Você vai fazer um desafio. Desafio, você fala, olha, vou te passar um desafio aí, você tem até o dia tal para responder, né? Esse desafio pode ser um problema real que você está passando na sua empresa, um problema hipotético que pode ser que essa pessoa passa na sua empresa, tá? Eu fiz uma contratação de analista financeiro recentemente, a gente passou uma imagem com vários valores em reais, centavos, com os números tudo torto, como se fossem notinhas que ela estivesse recebendo da equipe de instalações, uma bagunça. E ela tinha que transcrever aquilo no Excel, fazer uma soma e mandar o Excel para a gente. Aí a gente avaliava o que ali? A gente avaliava a pessoa, fez um negócio bem feito, né? Se entregou mais do que esperado, fez o Excel bonitão, ou fez o Excel simplesinho, adicionou filtro, né? Ou fez mais do que esperado, se entregou no prazo, se chegou em cima da hora e falou assim, não deu para fazer porque eu estou sem licença do Excel aqui, o meu computador acabou a pilha do mouse, aí vem cheio de desculpas. Olha para você ver, antes de trabalhar com a pessoa, você já está vendo como é que essa pessoa vai agir, tá? Às vezes deixa para em cima da hora, tipo assim, teve 5 dias para fazer o negócio, não, faltando 20 minutos para enviar, ela fala, eu ia fazer aqui, mas surgiu uma dúvida, deixa eu te perguntar. Putz, mas você teve 5 dias, você vai me perguntar agora, em cima da hora. Então, o desafio, você cria uma amostra da experiência, tá? Você faz passa um problema para a pessoa resolver, um Excel, você trabalha com vendas, fala, olha, grava um story, me vendendo tal coisa, enfim, né? Ser criativo, cada setor é um setor, cada vaga é uma vaga. Aí, tá, você vai testar a pessoa, né? E de quebra, pode ser que você resolva um problema real da sua empresa. A pessoa passou a solução e diz, opa, por que a gente não pensou nisso antes? Vou implementar aqui, tá? Aí, né? Aí, você já chegou ali, diminuiu de 10 para 5 pessoas depois do desafio. Você pode fazer uma pré-seleção, ligar para fazer poucas perguntas, para chegar em 3, 4, tá? O objetivo é chegar em 3, 4 para a entrevista. Essa etapa tão emblemática aqui. Tô achando que o nosso tempo daqui a pouco vai esgotar aqui, se começar a acabar. Eu vou reabrir a live, tá? Falta pouca coisa aqui, mas eu quero falar bem dessa parte de contratação, que fala das perguntas, do como não fazer, de como fazer, né? Só falta essa parte aqui, mas para eu explorar um pouquinho melhor, acho que vou ter que recomeçar a live na hora que acabar. Mas vamos lá, né? Então, antes de falar de entrevista, de como fazer, de quais são as perguntas mágicas ali que você vai conhecer a pessoa, tem que saber o que não fazer, né? O que não fazer. Que é aquele, recapitulando, é aquele procurar semelhanças, deixar se levar pela simpatia, dar informações antes de avaliar, falar, você é assim e tal. Estou procurando a pessoa assim, 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 para a nossa vaga, que a gente quer gerar esse resultado. Você é assim, a pessoa, sou, porque isso, né? Então, enfim, esses erros, que a gente já falou deles, você evita. Aí você entra nas perguntinhas mágicas, tá? Mas lembra que numa contratação, numa entrevista de contratação, você tem que ir preparado. Não é sentar lá e bater papo. Vamos conhecer. Não. Você tem que ter uma padronização, porque você tem que perguntar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Você vai ter critérios ali, perguntas que você vai fazer para todos. E você vai transformar o qualitativo, né, a percepção, em mensurável. Né? Se tudo der certo, você criou uma fichinha lá, a pessoa respondeu aqui abaixo das minhas expectativas. Vou pôr um 2. Correspondeu às minhas expectativas, nota 3.
Superou as expectativas, nota 4, por exemplo. Aí você, cada perguntinha você põe nota 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Aí no final, você compara um com o outro ali, um candidato com o outro, faz um somatório total, vê a nota em vontade, a nota em competências, a nota em valores, e pronto. Você precisa tomar decisão numericamente? Não. Você pode escolher pelo feeling também. Empreender exige feeling, mas aquilo vai ser um excelente indicador. É você transformar o subjetivo em mensurável. E eu gosto de seguir uma estrutura, né? Eu vou entrevistar a pessoa, eu gosto de quebrar o gelo ali no início, para a pessoa, né? Para a pessoa ir se descontraindo, né? Mas sempre naquela regra. Perguntas abertas, escutativa, você está ali, enfim, fala mais sobre isso, conte uma situação que isso e isso. Tá? E você vai estar ouvindo, não vai ficar escrevendo ou interrompendo a pessoa, tá? Eu gosto de sempre começar com a pessoa falando assim também, olha, eu vou te falar um pouco sobre a vaga, sobre a empresa, mas então, para a gente começar, me fala um pouco aí, quem é você? Me fala um pouco de você aí, resumidamente, abertamente. Aí a pessoa fala assim, mas como assim, né? Geralmente a pessoa vai para o lado profissional. Ah, eu sou um vendedor, não sei o quê, eu sou engenheiro, não sei o quê, eu sou analista financeiro. Geralmente a pessoa vai para o lado profissional. Mas às vezes não, às vezes você vê uma pessoa que tem muito autoconhecimento, que tem vontade de crescer na vida, tem muita vontade, fala um pouco da história dela, você, putz, legal. Aí você já começa, fala mais, fala mais. Enfim, né? Eu gosto de seguir essa estrutura, que aí a gente entra nas perguntinhas mágicas. A gente entra nas perguntinhas mágicas. Uma que eu já falei aqui é aquela quem é você. Você perguntar para a pessoa quem é você. Você avalia autoconhecimento, avalia o que motiva aquela pessoa, o que faz a pessoa levantar da cama todos os dias. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Sou motivado por ver uma coisa sendo bem feita, motivado por atender bem o cliente, ver o cliente feliz. Enfim, pode ser balela? Pode, mas você vai perguntar isso da forma que você vai extrair o que você precisa. Né? E a regra para uma perguntinha mágica aqui é mais do momento que você fala, sabe? Sabe aquela hora que a pessoa está lá, tá conversando com você, não, mas é porque isso, está toda na postura ali, ela só fala o que ela se preparou para fazer. Aí você vai conversando, a pessoa dá aquela relaxada na cadeira, assim, ó. Dá aquela relaxada, dá um sorriso. É nessa hora você manda a perguntinha mágica, assim, você pergunta para ela, como é a empresa dos seus sonhos, né? Me fala, como é que é a empresa dos seus sonhos? Aí a pessoa fala, ah, não, empresa dos sonhos, isso aí não existe empresa dos sonhos, não. O patrão só quer explorar empregado. Putz, a pessoa pensa, falar isso com você, você já pega umas abominações, umas coisas abomináveis aí, né? Talvez ela vai falar, não passe nada, mas você pode pegar valores muito incompatíveis com a pessoa falando isso. Eu gosto de perguntar também, onde você quer estar daqui 5 anos, né? Para você ver se se encaixa o que essa pessoa quer fazer da vida, com sua empresa, tá? Duas perguntinhas geniais que eu gosto de fazer também, e perguntas mágicas, né? Essas perguntas você tem que estar sempre atualizando. Tem que estar sempre atualizando. Pessoal, deu tempo aqui da live aqui, eu vou reabrir, viu? Vou encerrar aqui e vou reabrir para a gente falar dessas perguntas mágicas. Vejo vocês daqui a pouco. E pessoal do replay, nós estamos parte 2 aqui da live sobre contratações. Vamos esperar a galera que estava ao vivo comigo ir voltando, né? Acabou que deu tempo da live 1 hora. Faltava aqui 5 minutinhos, a parte mais importante. Vou esperar a galera voltar aqui. Está falando das perguntas mágicas. E as perguntas mágicas é mais sobre do momento, né? Sobre o momento que você fala. Aí você tem que entender o que aquela pergunta, o que aquela resposta vai indicar sobre a pessoa. Se ela tem vontade, se ela tem valores, se ela está gerando o resultado que você quer. Uma que é genial, genial, né? Eu sempre gosto de perguntar, recapitulando, né? Eu falei daquela quem é você, como é a empresa dos seus sonhos, onde você está daqui 5 anos. Isso tudo você testa o quê? Vontade de crescer, vontade de fazer o melhor, vontade de entregar mais do que o esperado, vontade de se desenvolver. Né? Essas 3 perguntas você pega isso. Agora tem uma que você pega se a pessoa quer fazer aquilo que sua empresa faz. Você pode perguntar para a pessoa, tem uma que você vai perguntar assim, o que você faria, com o que você trabalharia se você ganhasse $1 milhão na Mega Sena? Ou, sei lá, com o que você trabalharia se você ganhasse na Mega Sena? Depois da farra, com o que você trabalharia? A pessoa, não sei, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, será que eu ia trabalhar? E se a pessoa falar que trabalharia com alguma coisa, é uma coisa que ela gosta, que ela não está fazendo por dinheiro, né? É uma coisa que ela gosta. Aí você pode complementar essa pergunta na entrevista, né? Essa pergunta com que ela trabalharia, você pode complementar com o seguinte, falar, olha, imagina que você está desesperado, precisando de grana urgente. Qual é a primeira coisa que você ia trabalhar? Né? Com que você trabalharia? Aí a pessoa vai falar, eu vou fazer isso, isso, isso. E geralmente, quando essas perguntas se encontram,
Quando as respostas são parecidas, é o que a pessoa quer fazer, né? E se você está contratando alguém para uma função, essa pessoa fala nessas duas respostas que ela quer fazer isso, em momentos diferentes da entrevista, você solta essa pergunta na hora que ela está relaxada, né? Pega ela desprevenida, e ela fala a mesma coisa, fala, nossa, essa pessoa, ela quer fazer o que eu estou propondo para ela aqui, tá? Outra pergunta legal também, essa eu até li num livro recentemente aqui, no Scaling Up, muito bom livro, ele fala do top grade. Falar sobre uma situação que essa pessoa teve que lidar com um chefe difícil. Me fala sobre na sua carreira aí, ou nessas últimas experiências, me fala sobre uma situação que você teve que lidar com um chefe difícil, como é que era, o que aconteceu, o que gerou de resultado. Ou me fala de uma situação que alguém falou alguma coisa que te desagradou, o que aconteceu, como é que você lidou com isso, o que você fez. É perguntar sobre situações complicadas da pessoa, que a pessoa passou, tá? E é bom aquelas perguntas também, fala uma situação de pressão que você teve que gerar algum resultado, né? Só que essas pessoas já vêm mais preparadas. E essas já vêm muito mais preparadas, né? Por isso que eu falo que essas perguntinhas mágicas você tem que estar sempre atualizando, porque a pessoa começa a se preparar. Aquela pergunta dos pontos fortes. Fala um ponto forte seu. Eu sou, né, proativo. Agora fala um ponto fraco. Eu sou perfeccionista ou ansioso. Batido, a pessoa se preparou para aquilo. Porque essas já são batidas. Então você pode fazer essas no início, ponto forte, ponto fraco. Você pode fazer essas, só que aí você faz um repeteco depois. Você muda a forma de perguntar e vê se ela dá a mesma resposta. Por exemplo, né, a pessoa vai contando, eu trabalhei em tal lugar, gerei tal resultado, meu chefe era tal pessoa. Você fala, como é que. E seu chefe, como é que chamava? Meu chefe? Por quê? Como é que chamava? Né? Se eu quiser consultar ele e perguntar para ele, como era o desempenho de tal pessoa no trabalho, o que, que ele falaria de você? Falaria isso, isso, isso. Mas como é que ele chama mesmo? Tá. Como é que escreve? Você tem o contato dele? Se eu ligar, ele vai falar isso. Isso chama, vamos dizer assim, ameaça de buscar referências. Você fala com a pessoa que você vai buscar referências, e se for ligar o carregador aqui, que começou a desligar o computador. Você fala com a pessoa que você vai buscar, fala, olha, se eu perguntar para essa pessoa, se eu ligar para ela daqui a pouco e perguntar como é que era o seu desempenho lá, o que ela vai falar de você? Ela vai confirmar isso? Vai falar? Você ameaça buscar referência para a pessoa, né, ela vai sendo cada vez mais sincera. E se for um cargo estratégico, né, como eu falei, um cargo sênior e tal, eu recomendo que você ligue. A não ser que a pessoa ainda esteja trabalhando naquela empresa lá, né? Se a pessoa está procurando outro emprego, você vai ligar e vai pegar mal, né? Então, essa pergunta, de certa forma, você vai identificar pontos fortes, né? Você perguntar para a pessoa, sobre o que seu chefe falaria que você avaliou? O que seu chefe valorizava em você? O que ele te elogiava? Às vezes é uma pessoa que é liderança, o que seus antigos liderados falavam sobre você? O que eles falavam que você precisava melhorar sempre? Enfim, você pergunta coisas sobre uma nova perspectiva. E essa resposta bateu com a resposta lá anterior, quando você perguntou ponto forte e ponto fraco, né? Então, essas são perguntinhas mágicas que você vai testar vontade, fit cultural, valores, histórico de resultados, competências, né? Sempre lembrando que sobre essas perguntas tem que ter um momento certo. Você vai lá, né, começou a descontrair e tal. Às vezes no final, você entrevistou, fala, bacana, muito obrigado. Mas última coisa aqui, me fala isso, isso, isso. Aí você faz uma outra perguntinha para a pessoa, tá certo? Enfim, né, tem diversas perguntas, você tem que estar sempre se atualizando. Mas a ideia é você ter esse processo em forma de funil, que te permite avaliar milhares de pessoas sem avaliar, né, com o formulário de aplicação, que aí você testa a vontade, cria uma dificuldade, a pessoa vai se inscrever porque quer. Ela, gastei meia hora para me inscrever nessa vaga. Né? Quanto mais tempo, assim como um processo de vendas, quanto mais tempo a pessoa passa envolvida com a coisa ali, mais ela vai querendo aquilo. Vai passando tempo aí, passou tempo, aí fez desafio, e fez a pré-seleção, e fez a seleção, na hora que ela contrata, ela, nossa, que isso, estava querendo muito essa vaga. E uma outra recomendação, uma dica bônus aqui, que na hora que você for anunciar para a pessoa, você anuncia isso como se ela tivesse ganhado na Mega Sena. Você fala assim, se você que liga, ou alguém do seu RH, você orienta a pessoa, fala, que tal pessoa que está falando, você está sentado? Né? Posso te dar uma notícia? Você está sentado? Você quer? Prepara o champanhe aí. E fala a pessoa, nossa, a pessoa fica feliz, que ela vai chegar com energia para os primeiros dias dela. Então, contratação, recapitulando, a gente teve que dividir em duas lives, né? Recapitulando, você tem que ter clareza do resultado desejado. O que eu quero contratar? Qual que é a minha necessidade? Uma vendedora. Não precisa de uma vendedora. Você precisa gerar algum resultado com essa vendedora. Qual que é o resultado?
Ah, é esse resultado, vendas tal, tal, tal. Aumentar vendas, melhorar o atendimento ao cliente, diminuir o número de reclamação, fazer post conteúdo constantemente para aumentar engajamento, aumentar a atração de clientes. Enfim, qual que é o resultado? Mensura, metas. Aí, com esse resultado em mãos, você vai pegar 3 documentinhos estratégicos na sua empresa. Manual de cultura. Manual de cultura está escrito lá, valores. Valores, 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 como agir, como não agir conforme valores. Aí você vai pegar esses valores, vai transformar em perguntas, vai colocar no formulário de aplicação, vai colocar no formulário de entrevista. Você vai, na entrevista, você pergunta coisa de novo, você fala, olha, sei que a gente já conversou, eu li seu formulário, muito bacana. Algumas coisas eu vou repetir aqui para a gente, né, reforçar. Não se importa não, tá bom? E conduz o negócio. Aí, outro documentinho que você vai pegar para popular esse anúncio da contratação. É o manual de função. E a matriz de competências. Né? Basicamente, as metas e resultados gerados, competências necessárias para gerar aqueles resultados. Eu tenho um documento que eu desenvolvi que eu gosto de chamar ele de... que ele é a junção do manual de função e da matriz de competências. Ele chama TOR. Trilha orientada a resultados. Né? Ele já tem lá o que fazer, já tem as competências. Né? Então, você pega desse documento, a gente volta aqui para falar dele depois, você pega lá o que essa pessoa vai fazer com as competências e coloca nas perguntas lá, situacionais, no formulário de aplicação, no formulário de entrevista. Perguntas situacionais para ver se a pessoa já gerou o resultado passado com aquela competência que você está buscando. Ah, a pessoa que é detalhista, fala sobre uma situação, uma análise financeira, fala sobre uma situação que você identificou algum erro e seu detalhismo foi crucial para evitar uma perda financeira para a empresa. Ah, foi isso, isso, isso. Não, mas como é que foi? Me conta. Aí com quem você trabalhava? E quem que viu? Com quem que você falou? Qual o resultado gerou? O que você fez para não acontecesse mais? E vai explorando. Ah, fala mais sobre isso. Enfim, você explora as situações ali, né? Aí você vai divulgar isso como uma oportunidade. A pessoa tem que ver seu anúncio de contratação e falar assim, nossa, caramba, eu quero essa vaga. Quero essa vaga. Aí você vai padronizar o processo, você vai avaliar todo mundo da mesma forma, dificultar, desafiar, você tem a amostra do trabalho, focando em vontade, valores e comportamentos. Né? Perguntas situacionais e dedicando tempo a isso. Né? Para a gente fechar aqui. O grande segredo é você dedicar o tempo necessário a isso. Aí você fala, mas gasta muito tempo, nossa, desafio, avaliar a aplicação. Cara, imagina você contratar errado, você vai lá, contrata, faz um anúncio, escreve a vaga, seleciona, lê 25 currículos, entrevista 10, 5, 3, que seja, contrata, integra, treina, carimba carteira de trabalho, vai lá, contrata errado. Aí, às vezes, se você der muito azar, a pessoa passa o período de experiência todo, os 90 dias, fica mais um mês, aí você, putz, não é essa pessoa que eu queria, ela não sabe a coisa principal, meu comportamento principal que eu precisava que ela tivesse, ela não tem, não é ela. Aí você manda embora. Manda embora, assume o erro, manda embora e paga a carga trabalhista toda ali para mandar embora. Enfim, então dedica o tempo necessário a isso. Tá certo? Acho que a gente conseguiu cobrir tudo que a gente precisava aqui para você ter uma noção de como estruturar um processo eficiente, processo assertivo. Pode aumentar seu percentual de acerto e contratação em 500%. Tá? Você sai lá dos 20% a 60%, que é a média. Né? Tem gente que é melhor para identificar um bom perfil, tem gente que é pior. Tá? Você vai sair dos 20% e vai para 90% ali. Né? Nunca é 100%, mas você consegue chegar no 90% de assertividade. Certo? Então, agradeço quem veio para essa parte 2 aqui comigo. Estava interessado no final aí, provavelmente vou usar isso aqui para fazer a empresa crescer, fazer a empresa decolar. Tá? E essa live vai ficar gravada aqui. Compartilha para alguém que tem interesse em fazer a empresa crescer e sem dúvida vai precisar contratar. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.